E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com o Giancarlo, engenheiro de produtos da Sony, para falar sobre a grande novidade da Sony, que é a nova A7 IV, a nova câmera híbrida da Sony. Então, para falar, nada melhor do que o engenheiro de produtos da Sony, vou fazer algumas perguntas para ele e espero que vocês gostem. Primeiro, tudo bem, Giancarlo? Ei, Márcio, Tudo prazer. certinho? Muito bom estar aqui com você novamente. Vamos falar então da 75. Então, a primeira pergunta é, a A7 V chega como uma sucessora da A7 IV, correto? E do ponto de vista de vocês, qual foi o vazio de mercado que vocês sentiram que justificou esse lançamento nesse momento? Acho que assim, ela traz várias tecnologias que estava precisando ser implementado na linha A7, na série A7, né? Sim. Então, a gente traz novidades com a parte de aprimoramento no autofoco, a gente traz uma câmera pensada por um workflow mais híbrido, então uma câmera que traz melhor autonomia e resfriamento da câmera com um novo processador, então tem várias melhorias. Então a lacuna de mercado é principalmente para aquele criador de conteúdo que tem uma produção híbrida. Lembrando que a linha A7 é uma linha de câmeras fotográficas, Sim, mas que também filmam muito bem. sim, Tá? perfeito. Uma outra questão é, acho que você respondeu um pouco já agora, mas onde exatamente a A7 V se posiciona dentro dessa linha Alpha hoje? Né? Acho que você acabou de falar isso, mas porque ela é híbrida, né? Mas mais equilibrada para fotografia. Mas existe outro lugar estratégico que vocês pretendem ocupar no mercado com essa câmera ou é mais trazer mesmo essa câmera fotográfica com muita qualidade de vídeo? É exatamente isso. Você tem uma câmera fotográfica também com uma qualidade superior na parte de vídeo, mas o principal é trazer uma câmera que a gente considera uma câmera intermediária da linha 7M, né, da 7.5, com funcionalidades de câmeras premium, da Sim. linha top da Sony. Então, você pega a nossa flagship Alpha 1, algumas funcionalidades como pre-capture e até outras funcionalidades como a parte de boost de fotos por segundo, que estão presentes na nossa topo de linha, a gente já traz para uma câmera intermediária. Sobre isso que você falou agora, essa câmera ela tem um salto da 4 para 5, de 10 frames por segundo para 30 frames por segundo, blackout free, Exato. né? E isso muda completamente nessa questão de esportes e eventos. E quais foram as maiores barreiras tecnológicas para chegar a essa velocidade nesse corpo híbrido tão pequeno, digamos assim, mas com tanta performance? Acho que assim, a Sony está inovando com o processador, o Bios XR na U2, que o presente anteriormente era o Bios XR apenas, né? Mas não é só o processador, a gente tem uma inovação também na parte do sensor. Então o sensor agora ele é parcialmente empilhado. Isso facilita no processamento de imagem já prévio no próprio sensor. Então, uma coisa também que eu queria trazer aqui de uma explicação um pouco mais técnica. Sim. Não é porque a Alpha 7 IV tem 33 megapixels que a Alpha 5 também tenha 33 megapixels que se trata do mesmo sensor. Sim. São tecnologias totalmente diferentes, são tecnologias na Alpha 7 V que nem eu falei, de sensor parcialmente empilhado que traz uma velocidade na captura. Foi por isso que a gente conseguiu sair de 10 fotos por segundo para 30 fotos por segundo, no modo contínuo. Perfeito. Falando agora do autofoco, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor, porque o autofoco da Sony sempre é muito bem elogiado e ele já traz a nova tecnologia com IA, né? Exatamente. Então, esse sistema de autofoco da unidade dedicada de IA parece que tem um divisor de águas da Sony, né? Não só da Sony, mas a Sony tem essa questão de ter essa vantagem, digamos, no mercado, né? E o que mudou na prática em termos de detecção, tracking e confiabilidade e quais os tipos de usuários que você imaginam que sentirão esse impacto primeiro? Tá. Falando um pouquinho mais sobre essa tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial aplicada ao autofocus, a gente não está simplesmente gubertizando Sim. o item, né? Realmente é uma inteligência artificial embarcada no processador Bios XR, nesse caso o 2. Então, quais são as melhorias? A gente então detecta de uma maneira muito mais precisa o corpo humano, não detectando apenas o rosto, mas sim o esqueleto. Então, a vantagem é se a pessoa está de costa, de capacete, de máscara, de óculos, a gente consegue continuar o traqueamento. E não só isso, a gente consegue detectar outros objetos e também animais. Então isso facilita desde o criador de conteúdo para a rede social, até fotógrafos profissionais na parte de vida animal, a parte esportiva, isso facilita muito a operação.
e ele é extremamente confiável. Tem muitos criadores de conteúdos que estão começando a usar esse tipo de funcionalidades, mesmo em câmeras anteriores, e já se impressiona, como você mesmo disse, e agora com o aprimoramento se torna muito mais confiável. Então imagina, você está numa produção, principalmente na parte de filmagem, vamos falar de fotografia, às vezes você consegue até refazer dependendo do seu negócio, mas numa filmagem às vezes se torna muito difícil de repetir aquela cena, ter um autofoco ali é muito importante. E olhando um pouquinho a parte de fotografia, uma fotografia esportiva, você não pode pedir para aquele evento que aconteceu, vamos dar um exemplo de um jogo de futebol, aconteceu um gol, uma falta, faz de novo um gol, Volta uma o gol. falta, não tem como. Então você precisa de uma ferramenta que consiga traquear o corpo humano de maneira precisa para você conseguir tirar os melhores takes. Como a gente já fez algumas perguntas que eu tinha aqui, mas você já respondeu, deixa eu pular aqui. Com o avanço da A75, né, existe uma prioridade maior da linha de lentes e do workflow híbrido? E quais as mudanças os usuários podem esperar do ecossistema Sony nos próximos meses? Se é que você pode contar. Assim, tem muita coisa que é confidencial, a gente não pode contar, mas uma coisa eu posso garantir, vem novidades aí muito boas, vocês vão ficar muito felizes com as novidades que a Sony está trazendo, e é isso, pessoal, acho que de novidades que eu posso comentar, justamente da 7.5 que foi lançada agora, e para outras novidades é só seguir a gente realmente nas redes sociais, que a gente sempre está publicando as novidades. Perfeito. E a última pergunta, a gente falou um pouco das híbridas, para fechar essa questão, hoje as híbridas potentes estão dominando o mercado. Onde você acredita que está indo essa tendência em mais especialização, mais híbrido? E eu queria que você falasse um pouco, que a gente conversou ontem, que essa nova câmera é uma câmera híbrida, mais voltada para a fotografia. E a gente, por mais que a gente esteja falando nesse vídeo sobre esse lançamento, a FX2 é uma câmera de vídeo híbrida que faz fotografia, mas ela é mais voltada para o vídeo. Só para você falar um pouco dessas duas câmeras, por que eu estou falando isso, gente? Porque eu vou ficar com a FX2 durante um período agora, vou fazer vários testes com elas, você vai acompanhar, mas eu queria que ele falasse essa diferença. As duas são híbridas, as duas fazem foto e vídeo, mas uma é mais focada em fotografia e a outra é mais focada em vídeo. Queria que você falasse um pouco dessa questão, como que a Sony definiu isso. Tá, legal. Isso é bacana porque a Sony ela divide a linha basicamente em duas linhas, a Alpha e a linha de Cinema Line. A linha Alpha, que é a Alpha 7.5, a 7.4, a 7.3, a Alpha 1, enfim. Ela é uma linha de câmeras fotográficas que também tem um modo de filmagem muito bem definido. Então elas fotografam muito bem e filmam muito bem. Por isso que elas são consideradas híbridas, como você mesmo disse, câmeras fotográficas com foco em fotografia, até que se olhar o corpo é desenhado para ter mais botões de assináveis de acesso rápido, porque no modo fotografia, às vezes você precisa de agilidade, na maioria das vezes você precisa de agilidade. Já umas câmeras filmadoras, que são a linha de Cinema Line, que eu estou falando de FX30, FX2, FX3, FX6, Burano e Venice, são câmeras desenhadas para filmagem. Falando da lineup mais básica, FX30, FX2 e FX3, por mais que elas sejam desenhadas para trabalhar com filme, elas também têm um modo fotografia muito bem definido, porque isso que elas são consideradas também híbridas. Falando especificamente da FX2, ela se torna uma híbrida muito mais vantajosa porque a gente incorporou alguns recursos de fotografia numa filmadora, como por exemplo o Viewfinder, que é algo que quem trabalha com foto gosta muito de usar, diferente do pessoal que trabalha com vídeo, que prefere trabalhar com monitor de LCD ou monitores externos. Então a gente incorpora isso na câmera e entregando também um modo fotografia de um acesso muito mais rápido. Quem já operou uma FX3 ou uma FX30 já percebeu que logo que você liga a câmera, ela já entra no modo de filmagem. E a partir do momento que você quer fotografar, você precisa executar muitos passos em menu para chegar no modo fotografia. E a FX2 vem com um design muito fácil de mudar entre o modo fotografia e o modo filmagem. Então, por isso que ela se torna uma câmera híbrida de filmagem, mas também muito boa para fotografia. A Sony ela faz isso porque ela entende que precisa ter uma interoperabilidade entre os produtos. Então, a gente entende que em produções, independente do porte, pode começar com uma câmera alfa e depois ir para uma câmera da linha de cinema FX
e migrar talvez para uma câmera mais do topo de linha de cinema, Burano, Venice, sem problema nenhum, e não ter aquele problema de a gente ter, como for câmeras diferentes, a gente ter depois no pós-produção uma dificuldade de ajustar a cor, Sim. de ajustar os tons que deseja. Então a gente traz isso, e por isso que as nossas câmeras, tanto da linha Alpha e da linha Cinemaline mais básica, são consideradas câmeras híbridas. Entendi, perfeito. Então, muito obrigado, Jean. Foi um Mais uma prazer. vez, né? Então, pessoal, é isso. Foi essa explicação rápida dessa novidade, desse lançamento da Sony, que com certeza vem aí para impactar o mercado. E acompanhe nas minhas redes sociais, Márcio Loubach, e acompanhe também o Instagram da Sony Brasil, né, para acompanhar todas as novidades, lançamentos e todo mundo que posta conteúdo da Sony vai estar lá. É isso, muito obrigado. Obrigado. Valeu, galera.